Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, o senhor procurador da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral. Cumprimento todos os presentes. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da primeira sessão especial de eleição do Tribunal Pleno, convocada por edital publicado no Diário Oficial do Estado do dia 26 de novembro de 2015, visando a eleição do presidente, vice-presidente e corregedor para o exercício de 2016, nos termos do artigo 10 e parágrafo único da Lei Complementar número 709, de 14 de janeiro de 93. Sobre a mesa, a ata da 37ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 2 de dezembro de 2015. A ata foi encaminhada previamente a Vossas Excelências. Se não houver objeções, eu vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada. Passo aos comunicados da presidência. Comunico a Vossas Excelências que, no dia 2 de dezembro, em votação realizada durante a Assembleia Geral do Instituto Rui Barbosa, ocorrida durante o 28º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, fui eleita vice-presidente de Desenvolvimento Institucional do Instituto Rui Barbosa para o biênio 2016 e 2017. A diretoria eleita do IRB deverá tomar posse em fevereiro do próximo ano no auditório do Tribunal de Contas da União, em Brasília. Também, no dia 7 de dezembro, segunda-feira, o Tribunal de Contas lançou uma nova ferramenta tecnológica, o Sistema de Contas Estaduais, o SISCOI. Esse sistema viabilizará, dentre outras facilidades, o encaminhamento da prestação de contas anuais dos órgãos públicos do Estado por meio da internet, iniciando pelas unidades gestoras, as UGS, de maneira semelhante ao que já é feito, já acontece no âmbito municipal com o sistema de auditoria eletrônica, de maneira semelhante ao AUDESP. O SISCOI também permitirá que os agentes da fiscalização façam de forma eletrônica os relatórios e emissão das relações de responsáveis por almoxarifados que forem liberados e a consequente publicação. Novamente, eu parabenizo todos os nossos técnicos envolvidos pelo brilhante trabalho realizado. Parabéns. Também trago informação de Vossas Excelências o consolidado trabalho realizado por esse tribunal na apreciação dos processos afetos à sua competência nesse exercício. Destaco que foram julgados singularmente, até o momento, 15.147 processos. A primeira e a segunda Câmara julgaram 6.453 feitos. O Tribunal Pleno decidiu 2.825 processos. Somados, constata-se que essa Corte, no presente exercício, já julgou 24.425 processos. E hoje, às 15 horas, nesse plenário, será realizado o novo Plano Estratégico Ciclo 2016-2020, sob a coordenação do eminente conselheiro Sidney Beraldo. Será um prazer contar com a presença de Vossas Excelências aqui hoje, nesse plenário, às 15 horas, para o lançamento do seminário O Novo Planejamento Estratégico do Tribunal. Senhores conselheiros, senhores auditores, senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, senhor Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda do Estado, senhores secretários, senhoras e senhores. Esse tribunal tem homenageado a memória do Dr. Washington Luiz Pereira de Souza, muito justamente considerado
o organizador do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. De fato, quando o presidente do nosso Estado, o Dr. Washington Luiz, apoiou a reforma constitucional estadual de 1921 e criou o tribunal em 1923 e sancionou a lei número 19.621, de 29 de dezembro, que organizou, nomeando nossos primeiros 5 ministros, possibilitando, assim, o efetivo início do funcionamento dessa corte. Nas comemorações dos 85 anos dessa casa, o eminente presidente Edgar Camargo Rodrigues já ressaltava a contribuição de Washington Luiz. E, por feliz coincidência, foi novamente o presidente Edgar Camargo Rodrigues que promoveu as festividades relativas ao 90º aniversário do nosso tribunal. Em 2014, ocasião em que instituímos a condecoração Medalha Presidente Washington Luiz e demos o seu prestigioso nome à nossa Escola de Contas Públicas, além de providenciarmos a publicação do 3º volume de sua biografia. Todos podemos contemplar, nas paredes desse plenário, o magnífico retrato a óleo do presidente, duplamente presidente, do Estado e da República, que veio dos primeiros tempos do nosso tribunal. E eis que surge uma nova oportunidade. Nosso tribunal recebe uma importante doação, um retrato autografado de Washington Luiz, datado de 1926, já presidente da República. O retrato, tendo pertencido à excelentíssima família, foi encontrado e adquirido em antiquário pelo Dr. Wallace de Oliveira Guirelli, nosso procurador aposentado, ex-substituto de conselheiro, com o exclusivo propósito de doá-lo ao nosso tribunal, sempre interessado na história dessa corte. Essa presidência preparou essa recepção solene do quadro, contendo a fotografia, e teria apreciado muito que o ilustre doador pudesse proceder à entrega. Infelizmente, o Dr. Wallace encontra-se em Brasília para a cerimônia de entregas de espadas aos nossos generais do Exército Brasileiro, devendo ofertar o bastão de comando a um dos generais promovidos. Essa presidência, e creio poder dizer esse tribunal, agradece a sensibilizante lembrança do Dr. Wallace e colocará o retrato de Washington Luiz no gabinete da presidência, a fim de que as autoridades e visitantes possam, apreciando o quadro, verificar que o nosso tribunal procura tributar ao seu organizador as homenagens que bem merece, não só por esse aspecto particular, e já seria suficiente, mas também pelos relevantes serviços prestados por Washington Luiz ao nosso Estado e ao Brasil. Eu rogo ao nosso conselheiro decano, o eminente conselheiro Antônio Rocco Cittadini, que dê a honra a essa presidência, acompanhando-me no descerramento do retrato. Eu esclareço que o retrato seguirá agora para a devida restauração da moldura. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Antes de dar início aos julgamentos, a presidência indaga ao douto representante do Ministério Público de Contas se requer a vista. Conselheiro. Apenas, eu deixei passar, mas
Talvez fosse interessante cumprimentarmos a nova direção do Tribunal de Justiça eleito na última semana. Não sei se alguém já propôs um voto de congratulação, até porque alguns dos eleitos são até colegas nossos de escola. Então, eu proporia que o tribunal fizesse um voto de júbilo aos eleitos na última semana. Outro que não é de colega de escola, mas é colega de Corinthians. Então, eu proponho este voto. Creio que todo mundo estará de acordo. Perfeitamente, muito bem lembrado, conselheiro Antônio Roque Cittadini. Faremos chegar, então, os nossos votos de sucesso à nova presidência eleita do TJ de São Paulo. Antes de dar início ao julgamento, a presidência, então, indaga ao doutor representante do Ministério Público de Contas se deseja sustentação oral ou vista de alguns processos constantes da pauta do dia. Presidente, não há interesse em vista específica ou sustentação oral na curta pauta de hoje. Hoje é uma sessão especial, a sessão para escolha do presidente, vice-presidente e corregedor para o exercício de 2016. Antes da eleição, nós examinaremos somente os exames prévios de edital. Na ordem, serão todos os exames da mesma ordem, estadual e municipal. Primeiramente, com a palavra, o conselheiro decano, o conselheiro Antônio Roque Cittadini. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe do Ministério Público de Contas, procurador-chefe da Fazenda, senhoras e senhores. O primeiro item a meu cargo é estadual, trata-se de impugnação sobre eventuais irregularidades na contratação de serviço de alimentação da Centro de Progressão Penitenciária Feminina do Butantã. São várias impugnações, uma aos órgãos da Casa aceito na íntegra, a outra não, e eu, portanto, sou pela procedência dessa impugnação e apenas faço uma recomendação que faça constar o cardápio da alimentação de forma que seja público para que todos possam tomar conhecimento, inclusive os parentes, saber o que os seus parentes estão comendo e dê conhecimento a esta de forma que dê total transparência à alimentação de presos. Eu, conforme tenho proposto, acho que nós devemos caminhar para a unificação de cardápio, que resolveria muito dos nossos problemas de fiscalização. Um cardápio único, mas, nesse caso aqui, a proposta, no caso do cardápio, já foi feita à secretaria, estamos aguardando resposta. Mas, no caso aqui, eu acrescento, além da procedência, que se crie um mecanismo de publicação do cardápio. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, para referendo, foram processos suspensos. Submeto o referendo de Estância Turística de Igaraçu do Tietê, Santana do Parnaíba, Rio Claro e Presidente Bernardes. Em discussão, votação, referendados. O outro é de Hortolândia. Trata-se de representação, aliás, duas, contratação de empresa para prestar serviço de preparo e distribuição de sistema porta a porta de controle de cesta de alimentos. A proposta dos órgãos da Casa é pela procedência de um deles, a outro, procedência apenas parcial. E o que, no fundo, vai dar o mesmo, porque vai ter que ser republicado, portanto, é esta a proposta. Em discussão, votação, aprovado. Outro de Hortolândia. Representação, construção, contratação de empresa para obras de rede subterrânea, instalação elétrica e telefônica. Aqui também há uma manifestação da Casa pela procedência parcial. Eu acolho e é isso que fica determinado no conjunto do voto. Em discussão, votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhora presidente, eminentes conselheiros, procuradores, senhor diretor-geral, cumprimento a todos os presentes também.
Eu relato um pregão eletrônico da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares da Secretaria da Educação, que quer contratar a prestação de serviços contínuos de transporte escolar de alunos do ensino fundamental e médio. A instrução é pela procedência parcial das representações e meu voto vai nessa direção, porque comportam correções, prazos para assinatura de contrato, contado da data da convocação, e de início dos serviços após a assinatura do contrato, que devem ser dilatados para pelo menos 15 dias corridos, e a própria Secretaria concorda com a medida. Também há necessidade de se aditar a forma de comprovação da posse direta, validando qualquer meio juridicamente idôneo, como aquela decorrente da locação ou comodato, conforme decidido em vários TCs já apreciados por esta Casa, com relação a pleitos da mesma natureza. Por conta do exposto, meu voto, como disse, é pela procedência parcial. Pela procedência parcial, eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu peço o referendo plenário nas medidas adotadas no pregão presencial da Prefeitura de Laranjal, e bem assim que se suspenda o pregão presencial da Prefeitura de Eldorado para contratar transporte escolar de alunos, a concorrência número 4 da Prefeitura de Lins para a realização do serviço de limpeza pública e o pregão da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos para fornecimento de tintas e materiais de pintura. Portanto, pelo referendo de Laranjal e suspensão dos demais certames. É a proposta, senhora presidente. Em discussão, votação. Referendado representação com exame prévio de Laranjal Paulista e recebido como exame prévio representações de Eldorado, Lins e Ourinhos. No mérito, agora pregão presencial da Prefeitura de Presidente Bernardes para fornecimento de vale alimentação. O voto também acompanha a instrução pela procedência para determinar a exclusão como condição de habilitação de certidão de credenciamento no programa de alimentação do trabalhador, seguindo a jurisprudência consolidada desta Casa. Em discussão, votação, aprovado o voto. Por último, a tomada de preço de Bocaina para contratar empresa com mão de obra e fornecimento de material para adequação de instalações elétricas em 3 unidades escolares. Chefia da TJ e Ministério Público são pela procedência parcial. O voto acompanha essas manifestações para determinar que se exclua imposição de realização de visita técnica somente por engenheiro responsável técnico e determina a republicação. Em discussão, votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, outros procuradores-geral do MPC e chefe da Fazenda do Estado, todos os presentes. Processo 9730, representação contra a concorrência 13/2015 da Prefeitura de Mojimirim, tem por objeto tomar serviços integrados de limpeza pública. A instrução é pela procedência parcial, encaminhei a íntegra de relatório e voto, que conclui da mesma maneira, ordenando novamente que a Prefeitura Municipal de Mojimirim permita a assunção de responsabilidade técnica na fase de execução por qualquer habilitação admitida em lei, respeitando a natureza do objeto e a regulamentação profissional da atividade, bem como admita, na parcela correspondente à capacidade técnico-profissional, a apresentação de atestados de destinação final de resíduos sólidos domiciliares em aterro público ou privado. Tendo em vista o descumprimento de decisão anterior deste tribunal em relação a esse mesmo objeto, com fundamento no inciso 2º do artigo 104 da nossa lei orgânica, aplico ao senhor Luiz Gustavo Antunes Stupe, prefeito municipal, multa no valor correspondente a 200 UFESPs. Pela procedência parcial com aplicação de multa, voto que está em discussão, em votação, aprovado. TC 9718, refere-se ao TC 9596 e é agravo interposto por Plurimagem Medicina Diagnóstica contra despacho que indeferiu a suspensão do pregão presencial 387/2015 da Prefeitura de Guarulhos, certame destinado à prestação de serviços de exames laboratoriais na área de patologia clínica, negando, portanto, a concessão de liminar e o processamento do pedido sob o rito de exame prévio de edital. Matéria foi submetida ao Ministério Público, que teve vista na forma regimental.
Eu conheço do agravo. Conhecido. Verifiquei, ao tempo do despacho de indeferimento, que o instrumento convocatório dispôs de serviços discriminados ora pela tabela do SUS, ora pela classificação de procedimentos médicos da AMB, o que me permitiu assumir que os parâmetros de preços considerados tanto pela Prefeitura como pelas empresas interessadas em formular propostas partirão de bases idôneas e publicamente divulgadas. Inegável, igualmente, que o certame será guiado pela comparação de propostas comerciais apenas, ofertadas por meio de etapas de lances, não havendo, portanto, qualquer indício de que elementos de ordem técnica poderão influenciar o julgamento. Finalizando, a previsão de serviço de natureza nitidamente instrumental, dispor de um motoboy quando da execução, para a execução do contrato, não significa, no caso concreto, elemento prejudicial à competitividade. Eu nego o provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, trago para esse pleno, conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, e proponho o recebimento como exame prévio as representações formuladas contra os editais das seguintes certames. 1. Pregão presencial do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, que pretende contratar fornecimento de ticket cartão refeição. 2. Concorrência da Prefeitura de São Roque, que pretende contratar serviço de transporte escolar. E 3. Pregão presencial da Prefeitura de Mairinque, que tem por objeto registro de preço de material de escritório. Proponho o recebimento como exame prévio de edital. Em discussão, votação, recebido como exame prévio de edital. Para julgamento, representação formulada contra o edital de pregão presencial promovido pelo DAERP, que é o Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, objetivando a contratação de empresa devidamente credenciada pela Comissão de Valores Imobiliários para prestação de serviço de estruturação com posterior implementação de operação de securitização do fluxo de recuperação do crédito inadimplido junto ao DAERP, correspondente à cobrança de direitos creditórios originários da tarifa de água e esgoto, parcelados ou não, em fase administrativa e judicial. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, eu considero parcialmente procedente as representações formuladas e determino ao Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto que exclua da composição do ativo o lastro a cessão de fluxo financeiro correspondente à cobrança de direitos creditórios originários de crédito inadimplidos tributários. 2. Regularize a questão da abertura de créditos adicionais para presente securitização. 3. Exclua do ativo lastro os recebíveis do Fundo Especial para a Subvenção de Hidrômetros. Meu voto igualmente recomenda a adequação do artigo 7º da Lei Complementar 2.720 de 2015, quanto à vinculação dos recursos depositados no Fundo Especial de Crédito inadimplidos e dívida ativa oriunda da securitização no DAERP. Meu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, representação formulada, com o de pregão presencial promovido pela Prefeitura de Osasco, objetivando o registro de preço para prestação de manutenção, conservação, logadores públicos, conservação, pavimento viário e serviços complementares. Conforme voto e relatório previamente disponibilizado a Vossas Excelências, considero procedentes as representações formuladas e determina a Prefeitura de Osasco que promova anulação do pregão presencial 32/2015 do edital respectivo, em vista da inadequada adoção do sistema de registro de preços para o presente objeto em questão, conjugado com indevido crédito e julgamento do menor preço global, excesso de rigor nos requisitos de qualificação técnica operacional e ainda indevida continuação de serviço de natureza distinta do objeto. Eu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, representação formulada contra o edital de concorrência promovida pela Prefeitura de Guarulhos, que deseja fazer a concessão onerosa de serviço público de administração, remoção e guarda de veículos infratores de legislação. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, considerando a ausência de lei autorizadora específica, também a ausência de estudos técnicos de viabilidade econômica e financeira da concessão, a falta de projeto básico e das planilhas orçamentárias, eu voto pela procedência da representação e, com fundamento na norma do artigo 49 da Lei 866 de 93, determina a Prefeitura Municipal de Guarulhos que promova a anulação da concorrência e do edital respectivo. Eu voto.
que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, representação formulada, contrato de pregão presencial do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental do Santo André, SEMASA, objetivando a contratação de serviços de manutenção, extintores e mangueiras de incêndio. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado, voto pela procedência da representação e determino que SEMASA, que caso prossiga com o certame, exclua do edital a exigência de visita técnica como requisito de habilitação. Eu voto. Em discussão, votação, aprovado. Para julgamento, representação formulada, contrato de concorrência movida pela Companhia Cubateense de Urbanização de Saneamento, Cursan, com o objetivo de contratar empresa especializada em locação, veículo leve utilitário, incluindo seguro para prestação de serviços de remoção. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, voto pela procedência da representação e determina a Cursan que, caso prossiga com o certame, retifique o edital nos termos consignados no corpo do voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, também para julgamento, representação formuladas contra o edital do pregão presencial da Prefeitura de Atibaia, objetivando a contratação de empresa prestadora de serviço especializada para fornecimento de licença de uso de software com autorização mensal que garanta alterações legais, corretivas e evolutivas, além de serviços correlatos. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, considero procedentes as representações formuladas e determino que a Prefeitura Municipal de Atibaia, que caso prossiga com o certame, retifique o edital nos termos consignados no voto encaminhado e proponho ainda recomendação à Municipalidade de Atibaia no sentido de reavaliar a modalidade da licitação eleita, pregão, frente ao objeto que se pretende contratar. Eu voto. Em discussão, votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, funcionários, demais presentes. Trago para referendo os TCs 10.177, 10.178, 10.179, 10.182, 10.183, 10.185, 10.187, 10.191 de 2015, que dizem respeito a despacho, por meio do qual solicitei para exame cópia dos editais dos pregões do FDE, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de consumíveis. Em discussão, votação, referendado. O TC 9538 diz respeito a embargos de declaração formulados pela Prodesp contra acórdão deste plenário, proferido nos autos do TC 698415, que considerou procedente a impugnação e determinou que a administração adotasse as medidas corretivas para dar seguimento ao certame. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, os embargos foram opostos tempestivamente por parte legítima, contudo, o recurso deixa de atender aos requisitos do artigo 153 do Regimento Interno, na medida que o acordo embargado não contém dúvidas sobre qualquer ponto do julgado, que foi claro em afirmar que a extensão efeitos jurídicos das penas previstas no artigo 87, terceiro da Lei de Licitações e artigo 7 da Lei 10.520 de 2002 se restringem à esfera do órgão sancionador. Assim, voto pelo não conhecimento dos embargos. Pelo não conhecimento dos embargos, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, TC 749615, que trata de edital da concorrência 10.115 da FDE, que tem por finalidade o registro de preço para execução de serviços de manutenção, conservação, reformas e pequenos serviços de engenharia nos prédios administrativos e escolares vinculados à rede pública de ensino. Relatório e voto disponibilizados. Ao analisar a matéria, verifiquei, assim como os órgãos técnicos, a PFE e o Ministério Público de Contas, que o edital apresenta vício insanável referente à adoção de sistema de registro de preços, pois o objeto posto em disputa, além de abranger mais do que um simples reparos, compreende uma atividade contínua da futura contratada,
o que torna imperiosa sua reformulação. Ainda assim, consideram parcialmente procedentes as demais impugnações, determinando que a administração, em eventual novo certame, promova as retificações nos termos constantes no corpo do voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para referendo desse plenário, os TCs 10.176 e 10.271-15, que tratam de despacho, por meio do qual solicitei para exame cópia do edital da concorrência 0915 da Prefeitura de São Roque, que tem por finalidade contratação de parceria pública e privada na modalidade de concessão administrativa destinada à realização de investimentos e prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana no município. Em discussão, votação, referendado. Para julgamento, o TC 7544-15, que cuida do edital do pregão 170-15 da Prefeitura de Atibaia, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de pães. Conforme relatório e voto encaminhados, considero, com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas, parcialmente procedentes as impugnações, devendo a administração, para dar seguimento ao certame, corrigir o edital nos termos constantes no corpo do voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, TC 7878, 7880, 15, que tratam do edital de concorrência 2015 da Prefeitura de Guarulhos, que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para a execução de prestação de serviço de manutenção e reforma em pontos de iluminação pública. Relatório e voto já disponibilizados. Os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela procedência parcial das impugnações e o meu voto segue no mesmo sentido, determinando que a administração, para dar seguimento ao certame, retifique o edital nos termos constantes do voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, os TCs 8249, 8347, 8351, 15, que cuidam do edital do pregão 4815 da Prefeitura de Araçatuba, que tem por objeto contratação de empresa para a prestação de serviço de limpeza geral em unidades escolares e administrativas. Conforme relatório e voto encaminhados, considero com a instrução parcialmente procedentes as impugnações, devendo a administração, para dar seguimento ao certame, corrigir o edital nos termos constantes no voto. Em discussão, votação, aprovado. TC 8772-15 diz respeito a embargos de declaração formulados pela Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga contra acórdão desse plenário proferido nos autos TC 6520-15, que negou o provimento a pedido de reconsideração que visava desconstituir a decisão, por meio que julgou procedentes as impugnações e aplicou multa de 160 UFESPs ao responsável. Relatório e voto disponibilizados, em preliminar, recurso tempestivo e interposto por parte legítima. Dele conheço. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, não havendo contradição na decisão proferida, nos termos alegados pela recorrente, meu voto rejeita os embargos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, TC 9750-14, que trata de agravo interposto contra o despacho que indeferiu o pedido de suspensão liminar do pregão 2514 da Prefeitura de Paulínia, que tinha por objeto a contratação de empresa para fornecimento de cestas de Natal. Em preliminar, recurso tempestivo e interposto por parte legítima. Porém, a notícia de revogação do certame suprimiu o interesse processual que motivou a recorrente a acionar esta Corte. Assim, não conheço o agravo e proponho o arquivamento dos autos sem julgamento de mérito em razão da perda de objeto. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado.
Para julgamento, TCs 8580 e 886215, que tratam do edital do pregão 1615 da Prefeitura de Guaiçara, que tem por finalidade registro de preços para aquisição de merenda escolar. Relatório e voto já disponibilizados. Os órgãos técnicos manifestaram-se pela procedência parcial das impugnações e meu voto segue no mesmo sentido, determinando que a administração, para dar seguimento ao certame, retifique o edital nos termos constantes do voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora a conselheira Silvia Monteiro. Cumprimento, senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores da Fazenda e do Ministério Público de Contas, senhor secretário e diretor-geral, todos presentes. Eu relato representações interpostas por GOT, Vírus de Comércio e Serviços contra editais do Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo Pesutti Cavalcante, da Secretaria de Estado da Saúde e da Diretoria de Ensino, Região Diadema, Secretaria de Estado da Educação, ambos para a contratação de serviços de motofrete. A cláusula é comum aos dois editais, exigência de atendimento à regulamentação municipal nos locais em que será realizado o serviço. Aqui a instrução é pela improcedência nos dois casos. De início, peço referendo das decisões que suspenderam liminarmente os editais em questão. Referendado. No mérito, restou evidenciado que o CADTERC, Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados para o item motofrete, exige apenas que a empresa não estabelecida no município apresente declaração comprometendo-se a fazer o cadastramento nos termos exigidos pela legislação local. Essa orientação foi atendida no caso do edital do Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo Pesutti Cavalcante, da Secretaria de Saúde. Portanto, aqui a representação é improcedente. Quanto ao edital da Diretoria de Ensino, Região de Diadema, da Secretaria da Educação, a representação é parcialmente procedente. Há necessidade de correção, uma vez que é exigida a declaração que já possui a documentação e não como previsto no CADTERC, no sentido de que a licitante se compromete a apresentá-la caso venha a se sagrar vencedora do certame. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora trago para conhecimento desta Corte decisão que, em face da anulação do certame, declarou extintas por perda de objeto as representações tratadas nos autos dos processos 9772 e 9846 contra o edital do pregão presencial número 35 de 2015 da Prefeitura de Tapecerica da Serra. O plenário toma conhecimento do arquivamento. O TC, agora, 9996, é uma proposta de arquivamento. Por decisão do dia 1º de dezembro último, solicitei para exame prévio cópia do edital do pregão presencial número 7, instaurado pela Câmara de Paulínia, objetivando a aquisição de cestas de Natal e kits de congelados. Ante esses fatos, proponho o referendo da decisão mediante a qual suspendi o presente certame e, uma vez comprovada a perda do objeto processual, trago para conhecimento o despacho por meio do qual determinei o arquivamento dos autos. Referendado, e o plenário toma conhecimento do arquivamento. Processo 9796, trata-se de representação formulada por Larissa Alves Nogueira em face do edital de pregão presencial lançado pela Prefeitura Municipal de Aparecida para a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva e melhoria nas instalações de iluminação pública do município. Aqui o Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência parcial da representação. Este é o relatório. Em preliminar, eu peço o referendo da decisão pela qual recebi a matéria como exame prévio digital e determinei a sustação cautelar do certame. Referendado. No mérito, eu acolho manifestação do Ministério Público de Contas e voto pela procedência parcial da representação,
determinando à Prefeitura, caso continue com o presente certame, que suprima do edital a vedação à participação de empresas em recuperação judicial, que corrija a disparidade entre o orçamento estimado e a somatória dos preços unitários, que proceda a uma atenta revisão do ato convocatório e seus anexos e republique o ato convocatório com a observância de todos os prazos legais. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Encerramos, então, a análise dos exames prévios de edital. Eu indago ao representante do Ministério Público de Contas se requer vista específica de qualquer processo de exame prévio de edital analisado na pauta de hoje. Não, Excelência, não há interesse do Ministério Público de Contas. Antes de iniciar a sessão especial, eu gostaria da atenção de Vossas Excelências por alguns minutos para apresentar uma novidade aqui no tribunal. Trata-se do InfoSite Pareceres. Um momentinho só, que eu vou pedir para eu colocar. É com grande satisfação que lançamos no portal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o InfoSite Pareceres. O InfoSite Pareceres tem como objetivo tornar mais acessível à sociedade os pareceres das contas dos prefeitos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e venham ao encontro dos anseios da sociedade pela transparência da gestão pública e acesso à informação. Ele foi desenvolvido para ser um canal eletrônico visual, interativo e de fácil navegação. Dessa forma, com um simples clique do mouse sobre um município escolhido no mapa de São Paulo, é possível acessar as informações sobre o parecer emitido pelo Tribunal de Contas. É muito fácil acessar o site. É só entrar no site do Tribunal de Contas, www.tce.sp.gov.br, e selecionar o ícone Pareceres de Contas na barra de acesso rápido, ou diretamente pelo endereço infosite.tce.sp.gov.br. Entrando no site do tribunal, nós vamos ter um mapa de todo o Estado de São Paulo. Nesse mapa, quem quiser pode acessar diretamente o município e ter informações do município, ou pode digitar o nome do município. Inicialmente, nós temos aí todos os pareceres de 2013. Podemos agora, é um início, queremos que seja constantemente atualizado para 2014, 2015. Estamos com todos os pareceres de prefeituras do Estado de São Paulo. Podemos também, ano que vem, aumentar para câmaras, autarquias, de modo fácil, qualquer um pode ter acesso. Na cor verde, teremos os pareceres favoráveis, o vermelho, os desfavoráveis, o amarelo são contas que ainda não tiveram publicação. Nesse ano, nós já analisamos todas as contas de 2013, mas algumas contas ainda não foram publicadas, por isso elas estão em amarelo ainda. A partir do momento que elas forem publicadas, estarão com a cor verde, favorável, ou vermelha, desfavorável. E, se por acaso tiver em processo de reexame, a cor apresentada será a cinza. Então, é fácil de visualização. Clica, tem lá o nome do município, no caso, aí, Bragança Paulista, a população, a receita e todas as informações do município. Bragança Paulista, se foi parecer favorável, informações sobre educação, Fundeb, magistério, sobre precatório, todas as informações e acesso direto à decisão do tribunal. Rapidamente, se obtém informações como nome do prefeito, percentual de aplicação no ensino, saúde, percentual de despesas com pessoal, déficit ou superávit orçamentário, entre outras informações. Aqui, agora, nós temos um caso de um parecer desfavorável, Américo Brasiliense. Clica aqui no site, aparece vermelho, que foi o parecer desfavorável, e todas as informações, educação, Fundeb, magistério, pessoal, e o motivo que foi parecer desfavorável. No caso de Américo Brasiliense, parecer desfavorável foi por causa de precatório que estava irregular. E também tem um ícone para acessar diretamente o parecer do Tribunal de Contas. Com essa ferramenta, o Tribunal de Contas se torna mais transparente, mais acessível a todos os cidadãos, incentivando cada vez mais a participação popular, o controle social. Eu convido a todos a acessar o InfoSite do Tribunal, principalmente o município em que reside ou trabalha, para ter conhecimento de como estão as contas do município.
eu também gostaria, de uma forma rápida, só apresentar o site. Ele também tem uma explicação, uma ajuda no site, a página principal é uma ajuda. Esse aqui nós temos um exemplo de Tanabi, que teve um pedido de reexame. É um site muito acessível e fácil manuseio, fácil de utilizá-lo e ter as informações rapidamente. Eu só gostaria de apresentá-lo aqui de forma rápida, igual eu apresentei, e gostaria também de agradecer a todos que participaram direta e indiretamente dessa solução, em particular as equipes do DSF-1, DSF-2, SDG e DTI. Muito obrigada pelo trabalho realizado. Então, está encerrado o exame prévio edital. E, senhoras e senhores, senhor Procurador-Geral do Ministério Público, doutor Roque, sinceramente... Não, eu só queria cumprimentar a presidente por mais esse esforço e desejo para o próximo presidente que a gente estenda isso para o Estado. Exatamente. Porque é muito interessante que isso aí também seja estendido para o Estado. Eu cumprimento e já deixo para o próximo o trabalho de correr atrás do Estado. Perfeitamente. O site está fácil de ser atualizado com os novos dados. Então, senhoras e senhores, senhores conselheiros, senhor Procurador do Ministério Público de Contas, senhor Procurador da Fazenda do Estado, na ordem do dia, pauta única, eleição da direção do Tribunal para o exercício de 2016. Passemos à eleição do presidente, vice-presidente do Conselho e corregedor para o exercício de 2016. Eu solicito ao senhor secretário-diretor-geral que colhe os votos dos senhores conselheiros pela ordem regimental. Já de antemão, eu vou solicitar a gentileza do conselheiro decano, o conselheiro Antônio Roque Cittadini, para que auxilie a presidência posteriormente na apuração dos votos. Solicito ao senhor secretário-diretor-geral que recolha os votos. Eu aceito um cafezinho. Ficou muito legal. E agora vamos para 2016, como foi atualizada, para ter experiência. Eu quero que abra depois com a prefeitura, como sempre, não sei se a prefeitura, querendo ter tudo. Mas isso aí é mais fácil.
Som. Votos já na urna. Peço ao conselheiro Antônio Roque Cittadini que retire os votos, confira e passe a proclamar os resultados. Presidente Dimas Eduardo Ramalho, vice-presidente Sidney Beraldo, corregedor Renato Martins Costa. Presidente Dimas Eduardo Ramalho, vice Sidney Beraldo, corregedor Renato Martins Costa. Presidente Dimas Eduardo Ramalho, vice-presidente Sidney Stanislau Beraldo e corregedor Renato Martins Costa. Presidente Dimas Eduardo Ramalho, vice Sidney Beraldo, corregedor Renato Martins Costa. Presidente Dimas Eduardo Ramalho, vice Sidney Beraldo, corregedor Renato Martins Costa. Presidente Dimas Eduardo Ramalho, vice Sidney Beraldo, corregedor Renato Martins Costa. Unânime. Agradeço ao conselheiro decano, conselheiro Antônio Roque Cittadini, e, assim, apurados os votos, a presidência proclama os eleitos para o exercício de 2016. Presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Vice-presidente, eminente conselheiro Sidney Beraldo. E corregedor do Tribunal de Contas, conselheiro Renato Martins. Uma salva de palmas aos eleitos. Eu parabenizo a todos pela eleição. Cumprimento o doutor Dimas Eduardo Ramalho, doutor Sidney Beraldo, doutor Renato Martins Costa, respectivamente, presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o exercício de 2016. Esse tribunal honra sua tradição no sentido de escolher, de forma unânime, seu corpo diretivo para cada gestão. É uma característica presente que há muito neste colegiado, denotando o respeito que cada membro possui em relação a seus pares. Em termos institucionais, a prática fortalece a Corte, porque indica uma continuidade de objetivos nas gestões que seguem, acrescidas das qualidades que cada gestor emprega em sua administração. Em outras palavras, a presidência que assume reconhece a necessidade de levar a cabo os projetos em andamento, que são fundamentais para o atingimento do ideal comum, de bem fiscalizar as despesas públicas, emprestando à gestão seu traço pessoal e seu talento administrativo. Penso que a composição diretiva que hoje foi eleita irá contribuir para elevar o nome dessa Corte frente à sociedade paulista. Como conselheira, me sinto muito bem representada pela futura administração e creio que essa impressão é compartilhada por todos os demais pares. Eu felicito a todos os eleitos e desejo muito sucesso na condução do nosso Tribunal de Contas. A palavra é minha. Muito obrigada. Com a palavra, o conselheiro decano, conselheiro Antônio Roque Cittadini. Senhora presidente, senhores conselheiros, procurador da Fazenda, procurador do Ministério Público de Contas, seus chefes, quero inicialmente dirigir algumas palavras à presidente Cristiana, que completará este ano a sua gestão. Quero que essas palavras estejam carregadas pelos agradecimentos do desempenho que teve a presidência nesse ano. Esse ano foi um ano particularmente difícil, digamos, de início, por todas as questões orçamentárias, as questões de todos os campos.
mas foi um ano de grandes realizações. A presidente Cristiana pode ficar tranquila que deu uma contribuição exemplar para o nosso tribunal. Não só na sua missão externa, mas também no seu trabalho interno, que foi incansável, que foi a merecer os maiores elogios. Eu não vou ficar destacando um ou outro ponto, porque a administração tem tantas, e isso quem fará com grande brilho, provavelmente, e eu até imagino que será com grande brilho, é o conselheiro Edgar, quando da solenidade de posse, que falará por todos nós. Não é que eu escolhi, é a ordem natural, é pela ordem natural. Eu creio que é a ordem natural. Se tiver algum engano, retiro, mas creio que é a ordem natural. Mas não há dúvida, a conselheira Cristiana disse algo muito importante. O tribunal ele não tem propriamente candidatos que têm programas. Eu até vejo isso em outros tribunais. Vejo aí candidato prometendo isso, prometendo aquilo, tal. Os programas que o tribunal tem são programas elaborados que cada presidência trata de ampliá-los, de melhorá-los, de implementá-los, mas eles são programas da instituição. E o presidente, quando trabalha bem para a instituição, quando procura, ele está contribuindo para essa gestão. Então, por uma questão de justiça, antes de falar dos que foram eleitos, digo da presidente que está no cargo nos últimos meses. Parabéns, seja certo que para nós foi muito importante que a conselheira Cristiana, como primeira mulher, tenha exercido essa presidência, e também não só a primeira mulher, como com pouco tempo relativamente no tribunal, embora nós tenhamos exemplos de outros casos, mas eu sei que foi um ano trabalhoso, não há a menor dúvida. Por isso, o valor da gestão de Vossa Excelência cresce mais ainda. Então, parabéns, e nós estamos muito satisfeitos pela presidência que a conselheira Cristiana nos ofereceu neste ano. Quero falar algumas palavras para os que assumem. O conselheiro-presidente, o Dimas Eduardo Ramalho, o vice-presidente, o conselheiro Beraldo, o conselheiro Renato. Todos os três têm qualidades pessoais inquestionáveis. Tanto o nosso presidente, que chega ao tribunal nesse período, tenho certeza que o conselheiro Dimas dará uma grande contribuição para o nosso tribunal. O conselheiro Beraldo já é perigoso vice, mas nesse vice pode-se confiar. Ele seguramente dará uma grande contribuição também, como já está dando. E o conselheiro Renato é um conhecido da casa. Conselheiro Dimas, nesses anos todos, foi uma coisa muito importante para o tribunal construir o que a conselheira Cristiana acabou de fazer. Este processo interno de solução dos problemas, que normalmente não são fáceis, e também não era fácil aqui. Eu e o conselheiro Edgar lembramos as disputas que existiam aqui no tribunal e que acabavam prejudicando o próprio andamento das coisas. O conselheiro Dimas chega à presidência, acho que chega numa época boa, não vou falar da vida pública dele, porque todos nós conhecemos, mas falo também do seu período aqui como conselheiro, que já se debruçou sobre problemas difíceis na casa, processos, pressões, o que é o nosso dia a dia, né? E sempre se desempenhou bem. Então, nós estamos seguros que o ano que vem o tribunal está em boas mãos
uma presidência que vai continuar implantando os pontos que precisam dos programas permanentes do tribunal, mas que vai inovar também. É muito importante inovar, criar, procurar outros, atualizar o tribunal como um órgão de controle que nós precisamos estar. Então, eu quero, de início, desejar ao conselheiro Dimas, Beraldo, Renato, que tenham toda a felicidade no ano que se apresenta. Estou certo que nós temos uma gestão que estará à altura do tribunal, que contribuirá para o tribunal melhorar cada vez mais como um órgão de controle, como um órgão da sociedade, como um órgão relevante no sistema democrático. Deixo ao conselheiro Dimas, que assume agora em janeiro, janeiro, né? Fevereiro, desculpa, que assume agora em fevereiro, os votos de toda a felicidade e toda a colaboração que nós pudemos dar aqui. O conselheiro Edgar, a conselheira Cristiana, eu, todos que pudermos dar. Que seja uma gestão exitosa, é o nosso desejo, para o bem do nosso tribunal, para o bem do nosso Estado, para o bem do cidadão, para o bem dos funcionários. Estou certo que isso ocorrerá. Parabéns e que seja um ano de muito trabalho e muito sucesso. Muito obrigado. Conselheiro vice-presidente eleito, conselheiro Sidney Beraldo, com a palavra. É sempre muito difícil falar depois do nosso decano, né, que acho que muita precisão colocou aqui, em nome de todos, né, o sentimento nesse momento. Mas apenas também para reforçar aqui, doutora Cristiana, o nosso cumprimento pelo extraordinário trabalho desenvolvido ao longo deste ano. Como disse o nosso decano, doutor Roque, realmente foi um ano difícil, né? O país passa por um momento de bastante turbulência, reflete nos municípios, acaba sempre criando uma tensão no ambiente, né? E este ano foi realmente bastante desproporcional, dado ao volume de contas rejeitadas em 2012, que passaram aqui pelo reexame, né? E sempre, quando temos aí uma instabilidade, as instituições precisam funcionar bem, demonstrar, não é, a que veio, e procurar cumprir o seu papel. E é exatamente neste ponto que eu destaco a importante participação, né, da doutora Cristiana, um trabalho dedicado, responsável, com bastante transparência, sem dúvida, tanto do ponto de vista interno, né, da forma democrática, diálogo, né, com os servidores, com os conselheiros, na tomada de decisão, sempre consultando, né, procurando decidir em cima de um consenso. E, sem dúvida, isto contribui e reflete no ambiente que nós vivemos aqui hoje muito positivo, do ponto de vista interno, né, e do ponto de vista externo também. Tenha certeza que este trabalho e que Vossa Excelência deu uma contribuição muito grande nesse curto tempo, não é? Porque é um ano, para que a nossa instituição, não é, avançasse e continuasse sempre tendo o respeito e a confiança das outras instituições e da nossa sociedade. Em seu nome também toda a sua equipe, não é? A equipe que trabalhou na presidência, comandada pela Rosi,
a nossa querida Rosi, que é a sua chefe de gabinete, em nome dela também, cumprimentar toda a equipe. Cumprimentar o conselheiro Dimas, com quem já tive a oportunidade de conviver, fomos deputados juntos, e tenho absoluta certeza e confiança. O conselheiro Dimas, em todas as funções que ocupou até aqui, como promotor, deputado, secretário de Estado, secretário da Prefeitura, sempre deixou a sua marca de dinamismo, de capacidade de gestão, de diálogo e também do ponto de vista ético, do ponto de vista da seriedade. Então, para mim, será um prazer, Dimas, uma honra trabalhar do seu lado. Tenha certeza que vou me dedicar para que possa contribuir com a sua gestão. E também ao nosso corregedor, doutor Renato, homem bastante experiente e que, sem dúvida, vai continuar dando a sua contribuição, que, ao longo de toda a sua carreira e toda a sua vida, deu em todas as funções que ocupou, e especialmente aqui no tribunal, onde já se encontra mais tempo. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado, senhora presidente, senhores conselheiros. Com a palavra, o conselheiro Renato Martins Costa. Presidente, depois das palavras do decano, do nosso conselheiro eleito vice-presidente, eu me sinto inteiramente representado por tais manifestações, sejam elas referentes aos aplausos dirigidos à gestão de Vossa Excelência, que ora se encerra, sejam elas de expectativa e de louvação e de reconhecimento de esperanças que em breve se concretizarão quanto à gestão do conselheiro Dimas Ramalho na presidência. Penso que o papel que me reserva a escolha tão generosa de Vossas Excelências, ele é um papel coadjuvante dentro desse processo, e procurarei dele me desincumbir com o melhor dos meus esforços, sempre tendo em mente como ponto número 1 o crescimento, o prestígio, a preservação e o engrandecimento do nosso tribunal, seja pela sua atividade judicante, seja pelo posicionamento político-institucional que deve cada vez mais se firmar no concerto do aparelho de Estado. Somos uma instituição do Estado, porém, a serviço da nação. E, com tais objetivos em mente, é que devemos nos preparar para exercer as atribuições que, cada dia que passam, são mais complexas, que, cada dia que passam, demandam maior esforço e atualização da parte dos conselheiros, da parte dos servidores, de todos aqueles que estão envolvidos dentro do processo. Englobo como atores principais, igualmente, o nosso competente e laborioso corpo de auditores, o Ministério Público de Contas, e nos unindo todos, tentando fazer um trabalho sinérgico positivo, em que as coisas importantes devam ganhar importância e aquelas periféricas sejam tratadas e cuidadas como tal. Sabendo eleger prioridades, todos juntos construiremos um Tribunal de Contas ainda mais forte. E se ele hoje é forte, permitam-me todos realçar
a enorme participação e o reconhecimento que publicamente faço do esforço da conselheira Cristiana de Castro Moraes no exercício da presidência. E todos nós que já estamos há mais tempo, eventualmente, né, na vida pública, tendo ocupado várias posições dentro do aparelho de Estado, todos nós, isso é unânime, presidente, reconhecemos, no sentido mais positivo do que essa expressão possa representar, que a Cristiana que começou não é a Cristiana que termina. A Cristiana que termina é muito, muito mais experiente, muito mais trabalhada pelas circunstâncias, pela vida e pelo exercício das responsabilidades da presidência, e que pôde, ao longo dessa gestão, acrescentar, dentro daquela linha filosófica que nos impusemos aqui, de ser o administrador do ano a tocar os projetos formulados coletivamente. Vossa Excelência imprimiu uma marca pessoal que já, com certeza, a distingue no concerto daqueles que tiveram a honra, o privilégio e a responsabilidade de dirigir esta casa. Com esta mesma expectativa que aguardamos todos a gestão do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, que tem todas as qualidades pessoais e profissionais para continuar nessa crescente que nos conduzirá a um bom porto. Eu registro essas palavras, mas que o meu pronunciamento final seja de profundo agradecimento a todos pela confiança que, mais uma vez, depositaram em meu nome. Muito obrigado. Conselheiro Dimas Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores do Ministério Público de Contas, da Fazenda do Estado, senhores auditores, funcionários. Primeiro, um agradecimento. Queria agradecer muito a confiança no voto. O voto é uma coisa muito sagrada, muito importante na vida de um país, cada vez mais. E aqui no tribunal está havendo uma sabedoria de ter um consenso para poder levar os projetos para frente. É como se fosse uma corrida de revezamento. E é assim que eu sinto nesse momento. Queria aqui saudar Vossa Excelência pela forma como conduziu esse tribunal. Saudar Vossa Excelência pela forma como exteriorizou, manteve relações com outras instituições desse Estado de São Paulo e outros estados. Bem disse o conselheiro Renato, de uma forma ou de outra, todos nós viemos de outras funções públicas, seja no Legislativo, no Executivo. Vossa Excelência assumiu aqui e, com certeza, fez um tribunal melhor, com certeza absoluta. Disse também que a senhora é uma outra pessoa, com certeza. Naquele filme Diário de Motocicleta, quando termina a viagem, ele diz o seguinte: eu não sou mais eu. É claro, é uma outra pessoa, porque toda viagem você volta diferente, enfim, com experiência. Então, eu queria saudá-la profundamente, meu respeito, convivemos o ano todo, compartilhamos de preocupações e de alegrias também. Quero saudar aqui os conselheiros Roque Cittadini, Edgar Camargo Rodrigues, Renato Batista Costa, Sidney Beraldo e a conselheira substituta Silvia Monteiro. Tem sido um aprendizado para mim aqui no tribunal. Tem sido um aprendizado. Primeiro, por conviver com pessoas que pensam melhor para São Paulo e para o Brasil. Segundo,
tem sido um aprendizado nesse momento difícil que vivemos. Nós vivemos tempos estranhos, em que o certo não é muito certo, e que o errado se mistura com o certo, e que o que era certo ontem não é hoje, em que os jornais envelhecem antes de chegar nas nossas casas, as notícias, todo instante, nos apontam caminhos difíceis, e esse tribunal tem sido, sim, um porto seguro para a administração pública do Estado de São Paulo, punindo quando é preciso, orientando quando é preciso, e, principalmente, estamos, nesse momento, aprofundando a transparência absoluta do tribunal. Porque, ao cobrar dos outros entes, nós precisamos dar o exemplo, estamos dando esse exemplo. E ninguém faz 90 anos impunemente. Ninguém consegue chegar aos 90 anos sem ter experiência, sem ter o respeito. Esse tribunal tem. Quero aqui dizer que eu pretendo trazer para o tribunal nessa presidência o melhor que eu puder. Cheguei aqui numa maturidade da vida já, naquela fase que você faz querendo acertar. Isso só o tempo, a idade e a experiência podem nos trazer. E quero, como a senhora fez, como todos fizeram, uma gestão compartilhada, decisões juntas, decisões coletivas. Nós somos iguais na nossa função, mas somos diferentes. Isso que é a grandeza desse tribunal. Nós somos iguais e diferentes. Pensamos diferentes em vários pontos, mas nos respeitamos. No Brasil de hoje falta muito isso, as pessoas se respeitar, tolerância, saber quem pensa diferente e aprofundar cada vez mais a transparência e o combate ao desperdício do dinheiro público. Esse tribunal tem uma tarefa muito importante. Reencontrar aqui o conselheiro Roque, o conselheiro Renato, com os quais partilhei os bancos escolares, encontrar aqui o conselheiro Edgar, que eu me lembro da Assembleia, que tem uma trajetória tão bonita, reencontrar aqui o Sidney Beraldo, foi presidente quando eu era deputado, espero que ele não mande carta para mim esse ano, se mandar, cuidado com a carta, é sempre muito importante. Temos que fazer a sequência do trabalho de Vossa Excelência. Aprofundar a informatização, aprofundar a instrumentalização do Ministério Público, da auditoria, aprofundar cada vez mais o contato com o jurisdicionado, mostrar que o tribunal é importante, legitimar a todo instante perante a população. Isso todos os presidentes têm feito. Saber da transitoriedade de um cargo público, acho fundamental. Eu sei dessa transitoriedade. Sei que ocuparei durante um período rápido e passarei para o próximo, passará para o próximo e assim nós seguiremos. Porque se nós somos grandes hoje, nós devemos todos aqueles que presidiram essa casa, que não presidiram, que foram conselheiros, os funcionários. Então, é nesse momento que eu queria dizer que tentarei trabalhar em conjunto, com equilíbrio, com diálogo, com tolerância, com respeito e, sobretudo, afirmar cada vez mais a função fundamental dessa corte como um órgão de controle de contas, que tem uma função fundamental, cada vez mais. O ano que vem será um ano difícil para todos nós. Será. Nós estamos já prevendo que será um ano difícil. Mas nós temos que seguir, que enfrentar, que cuidar e que afirmar cada vez mais a democracia. As instituições, mais do que nunca, passam por provações. E nós, cada um na sua instituição, deve afirmar o que está escrito na Constituição, deve afirmar o que está escrito no regimento interno, na Constituição Estadual, Constituição Federal, e respeitar a democracia. Assim, com certeza o Brasil superará essa fase. Eu sempre digo que superaremos, sim, sairemos mais fortes, e aqui no tribunal nós procuraremos fazer tudo o que for importante para que nós sejamos respeitados cada vez mais. Eu
me louvarei sempre do conselho dos que estão aqui há mais tempo. Sempre. Não só dos senhores conselheiros, com quem já converso sempre, mas com os antigos funcionários, com o meu gabinete, com as pessoas que eu conheço, com o Sérgio, que está aqui há muitos anos, com o Ministério Público, a auditoria. Todos são importantes. Nós aqui somos um avião. Todos nós temos que estar imbuídos do mesmo sentimento. Por fim, eu já ocupei várias funções na minha vida. Desde garoto, já comecei a militar na política, depois Ministério Público, depois, enfim. Mas sempre é importante renovar. Começo de um dia, começo da semana, começo do mês, começo do ano, sempre é importante. Eu acho que nós vivemos disso, de desafios, horizontes, planos. Quem não tiver isso, não vai ser feliz. Eu tenho sido muito feliz no tribunal. Tenho sido muito feliz. Estou feliz aqui no tribunal. Quero pegar essa felicidade que eu tenho, essa vontade que eu tenho de ajudar, de melhorar, de acreditar na democracia, acreditar no Tribunal de Contas como um órgão excepcional, de funcionários maravilhosos. E, quando passar no futuro para o próximo presidente, passar um tribunal tão bom quanto os conselheiros aqui passaram para todos e como Vossa Excelência, presidente, tem passado para mim. Sei da dimensão temporal, volto a repetir, de cada função pública. E saber da dimensão temporal e da transitoriedade nos dá força, nos dá rapidez e nos dá, sobretudo, juízo. Que Deus me ajude e a todos nós. Muito obrigado. A palavra continua livre. Procurador da Fazenda do Estado, Dr. Luiz Menezes Neto, com a palavra. Senhora conselheira presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe do Ministério Público de Contas, caro Sérgio Rossi, Silvia Monteiro, que bem representa os auditores nesse plenário, senhores funcionários do tribunal, senhoras funcionárias. O momento me leva a cumprimentar Vossa Excelência, senhora conselheira presidente, Cristiana de Castro Moraes, pelo exercício da sua presidência e realização de mais uma eleição, cumprindo assim as disposições regimentais inerentes. Quero aproveitar também do ensejo para cumprimentar os eminentes conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, Sidney Stanislau Beraldo e Renato Martins Costa, eleitos por unanimidade, respectivamente, para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor do tribunal. Ainda e, por fim, gostaria de desejar a todos, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor secretário-diretor-geral, caro amigo, chefe do Ministério Público, Silvia Monteiro, e todos os funcionários desse egrégio tribunal, cumprimentar e desejar um Feliz Natal e um ano novo de, pelo menos, muita paz, que é o que esse país está precisando. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós agradecemos. Com a palavra, o procurador do Ministério Público de Contas. Inicialmente, gostaria de saudar os conselheiros eleitos, Dr. Dimas, Dr. Beraldo, Dr. Renato, que, com a grandeza de seus nomes e a experiência, certamente muito engrandecerão esse tribunal nas atividades do ano seguinte. Mas eu queria especialmente dar um testemunho pessoal do ano que convivi com a doutora Cristiana na presidência, que sempre esteve disposta a receber o Ministério Público, ouvir o Ministério Público, às vezes nem sempre com posições convergentes, o que é normal, o que é saudável, mas especialmente testemunhar quando nas andanças, nos ciclos de debates, que estávamos no interior, como era impressionante como a doutora Cristiana, com o brilho nos olhos, defendia o tribunal e abraçava os projetos que ela estava à frente, a ouvidoria, a transparência, a divulgação de EGM, como ela sempre estava disposta, nas unidades regionais, a conhecer todos os servidores, perguntar qual eram os problemas, pequenos problemas que estavam acontecendo nas unidades, para, no empenho da presidência, resolver e dar sempre as melhores condições de trabalho para os servidores, para que todos pudessem, juntos, trabalhar melhor em favor do tribunal. Só queria só dar esse testemunho, que era realmente impressionante, a doutora, vinda da carreira técnica, essa dedicação que ela dava para com os servidores. Muito obrigada.
senhores conselheiros, eu novamente parabenizo os eleitos e vou registrar aqui que, com muita alegria, que eu recebo os elogios a essa direção, porque eu entendo que não são elogios à minha pessoa, são elogios a todos nós, conselheiros, porque essa gestão, essa direção foi compartilhada. Todos os problemas mais importantes, todas as questões mais importantes foram tomadas conjuntamente. E eu sempre contei com o apoio, a experiência, o conhecimento e a amizade de Vossas Excelências. Eu agradeço muitíssimo. Por ser a última sessão plenária desse exercício, essa presidência aproveita a oportunidade para fazer justiça, agradecendo àqueles que contribuíram para que pudéssemos concretizar a gestão da melhor forma possível. É de conhecimento de todos que essa é a primeira vez que exerço o cargo mais alto da Corte, e, de todas as formas, procurei sempre dar o melhor de mim, para desempenhar de forma satisfatória as funções e prerrogativas que me foram conferidas por Vossas Excelências. Empenhei-me ao máximo na execução desse mistério e reconheço imensamente a ajuda que tive para atingir meu intento. Em primeiro lugar, minha eterna gratidão a meus pares, senhores conselheiros, pelo apoio, incentivo e a paciência durante todo o ano. Eu agradeço também o senhor secretário-diretor-geral, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, cuja experiência e companheirismo foram de grande valia para que pudesse enfrentar os desafios que se apresentaram. Eu agradeço ao ex-diretor-geral de administração, Dr. Carlos Magno de Oliveira, bem como ao seu sucessor, Dr. Carlos Eduardo Correia Malek, sempre prontos a auxiliar nas demandas administrativas. Eu agradeço ao Dr. Sérgio de Castro Júnior, que aceitou o desafio que lhe foi oferecido, dedicando-se com afinco na chefia da Assessoria Técnica Jurídica, a TJ. Do mesmo modo, eu quero expressar meu reconhecimento ao trabalho e comprometimento da doutora Silvana de Rose, que se manteve à frente da nossa Escola de Contas, assim como todo o seu pessoal, que desempenharam de forma diligente as difíceis missões que lhe foram atribuídas. Eu agradeço ao doutor Rodinei Dancas e Fábio Correia Xavier, respectivamente, diretores da Tecnologia da Informação e de Sistema, os quais tiveram destacada atuação nesse exercício, cuidando de aparelhar esse tribunal para as demandas atuais e futuras. Nesse aspecto, também ressalto o trabalho dos técnicos dessa casa, em especial no desenvolvimento e aprimoramento do sistema Aldesp, cumprimentando seu responsável, Dr. Marcos Portela, pela importância de sua atuação nesse segmento. O trabalho bem executado merece ser divulgado. Por isso, agradeço ao jornalista Laércio Bispo, responsável pela comunicação dessa corte, que, com talento peculiar, tem levado ao conhecimento da população as atividades que desempenhamos. Eu agradeço também a assessoria militar dessa corte, na pessoa do coronel Marcelo Pinhatari, pela diligência e cordialidade no tratamento dispensado a todos. Desejo expressar um profundo agradecimento a todos os diretores, chefes e servidores dessa casa, tanto na área fim como na área administrativa, ressaltando que são muitos os exemplos de dedicação que verificamos em todo o corpo funcional. Muito obrigada. Finalmente, faço um agradecimento especial aos servidores do meu gabinete, aos servidores do gabinete da presidência, na pessoa do Dr. Eduardo Curti. Obrigada pela amizade, pelo compartilhamento das experiências. Agradeço aos servidores do Gabinete Técnico da Presidência, o GTP. Agradeço em especial o Dr. Abílio Augusto Martins, que, nesse exercício, desempenhou conjuntamente e com brilhantismo as funções de chefe de GTP e ouvidor deste tribunal. Dr. Abílio é o primeiro ouvidor desse Tribunal de Contas. Parabéns, Abílio, pelo trabalho realizado. Também agradeço, de coração, a chefe de gabinete da presidência, minha amiga, doutora Rosi Maria de Oliveira Leone,
que muito se empenhou para que pudéssemos concretizar todas as atribuições a mim conferidas, demonstrando um companheirismo e conhecimentos ímpares, sempre presente e disposta a enfrentar com coragem situações que se apresentaram durante a gestão. De coração, eu agradeço a todos. Muito obrigada a todos e desejo a todos um Natal de muita paz, muita alegria e um ano novo repleto de realizações. Muito obrigada. Está encerrada a presente sessão.